Olá, aquarianos, como vocês estão? Vamos para a leitura de 2021. Espero que todos estejam bem, que tenham passado bem por 2020, um ano tão diferente, né? Vamos dizer assim, vamos colocar assim, um ano bem diferente, né? Mas espero que todos estejam preparados para 2021. Então vamos lá. Quem quiser fazer leituras comigo, todas as informações aqui abaixo na descrição do vídeo. E, inclusive, se quiser fazer uma leitura como essa, tem essa possibilidade também. Só que aí, no caso, personalizada, tá? Informações aqui abaixo. Leitura válida para os aquarianos de Sol e Ascendente, tá? Para o ano de 2021. No final de toda a leitura, eu vou tirar uma carta desse baralho, é um baralho só de mandalas, e vou ler a mensagem que vem no livro junto com o baralho. A leitura principal vai ser feita com este outro baralho, onde eu vou tirar uma carta para cada tema, são 12 temas. Vou falar de cada carta isoladamente, mas também vou fazer cruzamentos, aí a gente tem outras mensagens. Recomendo que assistam a leitura por inteiro. Recomendo que vocês assistam a leitura outras vezes ao longo do ano também, porque essa leitura é uma leitura anual. Nem tudo, ou até mesmo praticamente nada, vai fazer sentido agora, nesse momento. Então, assista essa leitura agora, no meio do ano de 2021, assista novamente, no final, enfim, para que as mensagens possam ir fazendo sentido. E agora, inicialmente, eu vou tirar uma, duas ou três cartas do tarô do Osho para uma mensagem inicial para os aquarianos. Aquário 2021. Florescimento, voz interior, duas cartas aqui de muita maturidade, né? A palavra que me vem é isso, maturidade, serenidade. Isso aqui é uma rainha de ouros no tarot tradicional, isso aqui é a sacerdotisa, intuição muito forte, né? A sacerdotisa fala muito de sabedoria, de nós ouvirmos a nossa voz interior. Para ouvir a nossa voz interior é necessário fazer silêncio, né? Meditar, fazer silêncio, orar, enfim. Maturidade é o que me vem. E tá bem favorável, Rainha de Ouros, aqui para a vida material. Quando eu falo vida material, de uma forma geral, pode ter a ver com o seu trabalho, o seu dinheiro, o seu corpo, a sua casa, tá? Vamos tirar mais uma carta. 9 de paus no centro da leitura, ó, mostra uma certa resistência. O 9 de paus é aquela carta que fala de persistência, muitas vezes é uma carta que mostra um certo cansaço, né? Aqui chama-se exaustão, mas essa carta muitas vezes fala assim da gente persistir, da gente não desistir de algo, porque já está quase chegando no finalzinho, né? Logo a seguir, outra carta muito positiva, assim como o florescimento e a voz interior. 4 de paus fala de boas parcerias. E mais uma vez, pode ser aqui tanto a nível de trabalho, a nível pessoal, boas parcerias, motivos para celebrar e para agradecer. Então, ao longo de 2021, pode ter alguma situação que traga algum cansaço, que traga essa necessidade de persistência, e essa carta fala muito disso, né, de não desistir, porque no fundo, né, no final, vocês vão ter motivos para agradecer e para celebrar, tá? Bom, mensagenzinha inicial dada, apenas uma mensagenzinha mesmo. E vamos lá. Aquário 2021, uma carta para cada tema para os aquarianos de Sol e Ascendente.
Fundo do tarô, carta do diabo. Carta do diabo tem um aspecto positivo que é ligado aos prazeres, que é ligado à questão da ambição material também. Fora isso, o diabo fala de questões tóxicas, então cuidado com tudo aquilo que intoxica, né? Podem ser pensamentos, podem ser amores, pode ser muita coisa, né? Tudo aquilo que é tóxico. Então, tem, como eu disse, o lado positivo, mas tem um alerta aqui do diabo no fundo da leitura de vocês também. Vamos lá. Casa 1. Quem são vocês nesse momento, né? Nesse ano de 2021, quem serão, né? Vocês, como que vocês vão se apresentar, como que as pessoas vão te ver. Valete de espadas é uma energia de curiosidade, de renovação da forma de pensar, de criatividade, de novas ideias, de disposição de aprender também. Os valetes, especialmente o valete de espadas, eu conecto muito com a energia de estudante. Aqui, independentemente da sua idade, você pode estar disposto ou disposta, como eu disse, a aprender algo, a se colocar nessa posição de aprendiz, vamos dizer assim, né? É uma energia muito de curiosidade, de comunicação também. Então, cuidado aqui na comunicação, porque temos aqui um valete, não é um rei, né? Então, o valete às vezes quer se expressar, quer se comunicar, mas às vezes pode se perder um pouquinho aqui por não saber exatamente como, né? Só um cuidado aqui com as palavras, tá? No sentido, por exemplo, de não ferir outras pessoas, né? Bom, de toda forma, uma energia que mostra aqui uma renovação. Vocês com a mente renovada, inclusive começando o ano, né? Já que é a primeira carta, começando o ano aqui com novas ideias, pensando de uma forma diferente, tem um entusiasmo, porque é um valete, então tá bacana. E tá no elemento de vocês, né? Espadas do elemento ar, né? Dos signos de ar, Gêmeos, Libra e Aquário. Então começamos bem. Vamos lá, casa 2, que fala de dinheiro, finanças, vocês vêm aqui com o 9 de copas, me parece muito bom também, porque o 9 de copas é uma carta de satisfação, é quando nós estamos satisfeitos. Copas é uma carta ligada às emoções, então mostra aqui vocês satisfeitos, vocês alegres com essa parte da vida, podendo inclusive satisfazer alguns desejos ao nível material, né, com aquilo que o dinheiro pode comprar, vamos dizer assim. Nove de copas mostra uma boa relação com o dinheiro, mostra vocês satisfeitos com aquilo que vocês estão ganhando, né, para quem trabalha ou virá vir a trabalhar ao longo de 2021, né. Lembrando que é uma carta apenas, né, para cada tema, mas o que eu quero dizer com isso? Não quer dizer que esse 9 de copas é a energia do ano todo, mas vamos supor que nesse momento vocês não estejam tão satisfeitos assim com a parte financeira. Esse momento vai chegar, né? Porque temos aqui um 9 de copas. Esse momento onde vocês vão ficar tranquilos, sabe? O 9 de copas é uma carta de tranquilidade, é uma carta de independência também. Então veja como é uma carta bem positiva para sair aqui na casa 2, né? Tranquilidade, independência, sentimento de satisfação, sentimento de poder realizar alguns desejos que o dinheiro pode comprar, né? Muito bom, vamos seguindo em frente. Depois eu vou fazer cruzamento das cartas e a gente vai ter outras informações, tá? Casa 3. Casa 3 fala de comunicação. A casa 3, assim como a casa 1, também fala de como que você vai se mostrar, como as pessoas vão te ver, só que aqui mais especificamente na comunicação, a sua fala. O que você fala, como você fala, com quem você fala, né? Temos aqui o julgamento. O julgamento, aqui a gente já viu essa energia renovada com o valete de espadas, né? E o julgamento, uma das palavras-chave associadas ao julgamento é o renascimento, né? Então tem essa, mais uma vez, essa questão da renovação aqui, né?
O próprio valete, os valetes são cartas que falam, que são mensageiros, então eles falam de comunicação, né? E aqui na casa da comunicação, o julgamento, mostrando uma nova forma de se comunicar, tá? Você mais atento, você mais desperto, vamos dizer assim. Aqui também, essa carta, ela pode falar, por exemplo, também, de pessoas que voltam para sua vida, né? Do tipo assim, pessoas com as quais você não estava se comunicando e há esse retorno na comunicação. É possível, tá? O renascimento aqui de uma comunicação. Pode ser com uma pessoa específica ou com pessoas específicas, né? Mais de uma. Essa carta, ela é um chamado, né? Tem um anjo aqui, esse anjo está chamando, os mortos estão levantando dos túmulos, né? Aqui vocês podem ser essa pessoa que tem essa missão, vamos dizer assim, de despertar outras pessoas, né? De chamar outras pessoas. Ou você pode ser justamente o contrário, alguém que será chamado, né? Tem essa questão do despertar aqui também, ouvir esse chamado, tá? E tá aqui numa casa de comunicação, então você pode ver isso, por exemplo, pela internet, pelo YouTube, né? Às vezes você assiste um vídeo no YouTube e sente uma espécie de chamado, entende o que eu tô dizendo? Um chamado para algo, um chamado para uma missão, né? Então, você pode estar num polo ou no outro, ou em ambos, né? Porque dá para os dois lados também. Você pode ser essa pessoa que tem esse poder de acordar outras pessoas. Interessante isso, né? Casa 3 é uma casa que fala de aprendizados também. Aprendizados aqui na casa 3 é algo mais superficial, né? Mais profundo vai ser aqui na casa 9. De toda forma, tem essa questão do despertar, então favorece, né? Favorece os aprendizados, tá? Lembra que eu falei aqui, aprender coisas novas. E esse aprender coisas novas pode, como eu disse, inclusive te despertar, te trazer uma nova consciência ou uma expansão de consciência. Revisitar lugares do passado também, né? Lugares talvez da sua infância, lugares próximos, tá? Não tô falando de lugar distante aqui, de outros países, nada disso não. Mas é uma possibilidade aqui também. Bom, casa 4, que fala da casa mesmo, o local onde você vive, as pessoas com quem você vive e família de origem também. Carta dos Enamorados é uma carta que fala de boas parcerias, né? Mas para mim o principal significado é a questão das escolhas. Essa carta fala muito do livre-arbítrio. Então tem uma questão de escolhas aqui com relação, né? Pode ser com relação à casa. E aí o que poderia ser isso, né? Essa questão de escolhas. Pode ser questão de mudança, pode ser questão de reforma, pode ser questão de redecoração, né? Redecorar. A um nível de família, pode ser algo mais profundo, essa questão aqui das escolhas com relação à família, né? Cada um vai saber, tá? Questões de escolhas aqui. Ou mesmo com relação às pessoas com as quais você vive, tá? Essa carta não é uma carta que fala de meras escolhas, são escolhas profundas. Essa carta vem nos lembrar do poder do livre-arbítrio e, né, de como as escolhas influenciam a nossa vida, né? As escolhas que fizemos no passado influenciam o nosso presente, as escolhas que fizermos agora influenciarão o nosso futuro. Então a gente tem que
escolher sim, mas bancar essas escolhas, né? Bancar as escolhas, tá? Então temos aqui alguma questão de escolhas. 2 de ouros, novamente uma carta de escolhas, interessante, né? Só que veio agora na casa 5. E aí, casa 5 é uma carta que fala de alegrias, prazeres, diversão, paqueras. E você vem aqui com 2 de ouros. A primeira coisa que me veio quando eu vi esse 2 de ouros na casa 5 foi uma questão de prioridades, de estabelecer prioridades, de buscar esse equilíbrio, né? O personagem tá aqui, ó, fazendo um malabarismo com essas 2 moedas de ouros. Então ele tá tendo aqui jogo de cintura. Esse jogo de cintura pode ser, né, por exemplo, entre situações de diversão, né, que tem a ver com essa casa, e situações de compromisso. Então, você buscar o equilíbrio entre uma e outra. Por isso que, né, a primeira palavra que me veio foi a questão das prioridades. O que é prioridade, tá? E buscar o equilíbrio aqui nessa questão. Buscar o equilíbrio, inclusive nas situações de diversão, né? Você já veio com essa carta aqui que tem a ver com prazeres, né, no fundo do baralho, e agora esse 2 de ouros aqui nessa casa que tem a ver com isso, né, me fala dessa busca pelo equilíbrio, tá? Buscar o equilíbrio, o caminho do meio. Ao nível de paqueras aqui, para quem tá solteiro, 2 de ouros pode estar falando de possibilidades, né? Várias possibilidades, enfim. 2 de ouros, assim como enamorados, é uma carta de escolhas também, de mais de uma possibilidade. Então, é uma carta positiva aqui, tá? Essa carta, ela tem o símbolo do infinito, né? Então, ela me lembra muito é, lei do retorno, né? Aquilo que você, né? Onde você investe, você recebe o retorno, tá? Lembre-se aqui das leis universais. Então, invista bem o seu tempo, estabeleça prioridades, busque o equilíbrio, tá? Nos temas aqui da casa 5. Casa 6, que fala de trabalho, veio com a carta do trabalho, né? Então, olha que bom para quem tá com alguma dificuldade no trabalho ou tá sem trabalho, veio uma carta literal de trabalho aqui na casa 6. Não tem nem muito o que dizer, tá? O 8 de ouros aqui fala de trabalho, fala de estudos também, para quem está nessa fase, né? Então, temos a questão do aprendizado aqui também. Fala do aperfeiçoamento e a dedicação de uma forma minuciosa, tá? Como eu disse, não tem nem muito o que dizer. É bem positivo. Mostra aqui vocês trabalhando, simplesmente isso. E se dedicando a isso, ou se aperfeiçoando, ou aprendendo algo novo, coisas desse tipo, tá? Então, não vejo aqui, a princípio, pessoas sem trabalho. Mesmo que você esteja sem trabalho nesse momento, não me parece que isso vai durar muito tempo, não. Casa 7, que fala de relacionamentos, namoro, noivado, casamento, né? Relacionamentos mais leves aqui, como paqueras, estão aqui na casa 5. Carta do mundo, carta de plenitude, excelente, né? A carta do mundo, ela fala de uma conclusão de um ciclo. Quando a gente fala de fechar um ciclo, não estou falando de término, não, tá, gente? Estou falando de. Até porque é uma leitura geral, é uma carta só para cada tema. Mas, assim, a carta do mundo é uma carta muito positiva. Quando a gente fala de fechar um ciclo, pode ser muita coisa, né? Pode ser fechar uma. Peraí, minha gata tá passando aqui e balançou a câmera. Tá gostando de aparecer nas leituras. Vamos ver se não vai balançar mais.
A carta do mundo é em si uma carta de triunfo, de conclusão de uma etapa onde nós aprendemos muitas lições e estamos prontos para a próxima etapa, né? Então, por exemplo, para quem está num relacionamento, é justamente isso, passar para uma nova etapa no relacionamento. Para alguns, isso pode até significar subir de nível, para alguns, tá? Do tipo, tá só ficando, começa a namorar, ou tá namorando, fica noivo. Enfim, para alguns pode representar isso. De toda forma, mesmo que você não vá fazer um movimento desse tipo, a carta do mundo, a neve de novo, é bem positiva nesse sentido de plenitude e de fechar uma etapa e começar uma outra. De uma forma muito positiva, tá? Porque, como eu disse, carta do mundo é triunfo, plenitude, é bem positivo aqui. Remete ao ano de 2021 também, né? Arcano maior número 21. Eu acho essa carta bem aquariana, né? O ser andrógeno da carta, a nudez representando uma certa liberdade, o mundo, né? Uma visão global e não uma visão individualista, né? É uma carta que tem uma vibe bem aquariana, mas assim, de uma forma geral, muito positiva. É o último arcano maior do tarô, tá? Triunfo e plenitude. Vamos lá, quando eu começo a colocar as cartas aqui de baixo, eu começo a perceber também os cruzamentos, né? E quando eu faço os cruzamentos, não necessariamente eu vou abordar as casas onde as cartas estão. Eu vou falar principalmente das cartas, do significado das cartas em conjunto, tá? Então, o mundo cruza com o valete de espadas, isso aqui para alguns pode ser comunicação à distância, pode ter alguma coisa a ver aqui com a internet ou até mesmo viagem, intercâmbio, coisas desse tipo. E o mundo com 8 de ouros, mais uma vez me remete a essa questão da internet para alguns, né? Por exemplo, trabalhar pela internet ou ter um canal de comunicação, como eu, por exemplo, tenho um canal no YouTube. É claro que isso não é para todo mundo, né? Muitos aquarianos podem ter um trabalho formal numa empresa, mas tá forte aqui essa questão, né? E intercâmbio também tá muito forte aqui, tá? Nessa combinação de cartas. Aqui um ciclo que se fecha também, né, no que toca a questão aqui de trabalho ou estudos, dando início a uma nova fase. De toda forma, como eu disse, cartas bem positivas. Casa 8 que fala de transformação. O que é que vai se transformar na sua vida nesse ano de 2021? Rei de Ouros. Rei de Ouros é uma energia de abundância. Vocês já vêm aqui com uma energia de satisfação na casa 2, né? Então eu acho que tem uma transformação no sentido da prosperidade. E aqui no caso eu entendo que é uma maior prosperidade do que vocês têm nesse momento, tá? Não necessariamente não tô falando aqui de rios de dinheiro, mas eu tô falando de uma melhora, tá? E para muitos isso pode ser uma melhora significativa, tá? É um arcano menor, tá? Então é algo que depende da conduta de vocês, do equilíbrio também. Mas me parece algo muito favorável aqui, tá? Pode haver dinheiro inesperado também, ganhar algum dinheiro inesperado. O que seria um dinheiro inesperado? Um dinheiro que não vem nem do trabalho, nem de aluguéis, nem de alguma outra fonte que você tem aquela certeza que você vai receber ali todo mês, né? Dinheiro inesperado, pode ser alguma coisa da justiça, por exemplo, tá? Tá favorável.
Então, transformação aqui para mim está principalmente nesse sentido de um maior nível de abundância e prosperidade. Rei de ouros, para alguns aqui na casa da transformação, pode significar alguém, né? Uma transformação no que toca a uma pessoa específica. Aqui no caso, uma figura masculina, tá? Esse rei de ouros pode ser alguém que chega na sua vida trazendo transformações. Porque estamos na casa da transformação, né? Então, alguém que chega na sua vida, pode ser alguém com quem você tem um contato mais íntimo, mas não necessariamente, pode ser pela internet, pode ser um curso que você faça, né? Pode, como eu disse, pode até ser online, pode ser uma terapia que você faça, uma análise que você faça, entende? Uma pessoa que chega na sua vida de alguma forma, por algum meio, e essa pessoa é uma espécie de catalisador de mudanças e transformações na sua vida. Muito interessante, mudanças para melhor, mudanças aqui no sentido de abundância e prosperidade, tá? Rei de ouros cruza com 9 de copas, cruza com 2 de ouros, então, né, esse equilíbrio, buscar o equilíbrio material também, né? E cruza com a carta da satisfação aqui, né? Então, você sentindo essa satisfação emocional, uma independência, tá bacana aqui. A leitura tá toda muito leve até agora, tirando tirando esse diabo lá no fundo do tarô, mas aquilo que eu disse, o diabo tem um aspecto positivo também, né? Desde que ele não esteja falando aqui de coisas tóxicas, ok? Fora isso, casa Casa 9, que fala de espiritualidade, você vem aqui com o 9 de ouros, excelente, 9 de ouros, é uma das cartas que eu mais gosto no tarô. Eu gosto de muitas cartas, eu gosto do tarô todo, mas tem umas cartas que a gente tem uma certa preferência, né? 9 de ouros é uma carta de independência, assim como 9 de copas, uma carta de espírito de liderança, de abundância e prosperidade. Veio aqui numa casa espiritual, mas as coisas andam todas juntas, tá tudo muito entrelaçado, vamos dizer assim. Então, quanto mais você justamente entender que você é um conjunto de corpos, né? Você tem o seu corpo emocional, o seu corpo físico, o seu corpo mental e o seu corpo espiritual. Quanto mais você conectar esses 4 corpos, mais abundância e prosperidade você vai ter na sua vida, né? É uma integração, tá? Então, espiritualidade favorecendo muito aqui, ó, as questões materiais, as questões de independência, as questões de liderança também. Essa casa é uma casa que tem a ver com outros países, né? Já que veio o mundo aqui, eu falei de, sei lá, comunicação com pessoas de outra parte do mundo, trabalho pela internet, para alguns pode ser uma viagem, um intercâmbio, algo assim. E aqui vem esse 9 de ouros, que é uma carta de prosperidade. O 9 de ouros aqui pode estar falando de você, por exemplo, ter a energia material suficiente para fazer uma viagem, um intercâmbio, algo assim. E para alguns isso é realmente do tipo assim, mas aí é muito específico, é realmente para alguns, né? Eu vou morar em outro lugar do mundo e isso vai ser muito positivo para mim, né? Ao nível material, ao nível da independência de uma forma geral. Bom, julgamento com 9 de ouros, então um despertar, né? Veja que esse julgamento está do lado do 9 de copas, aqui agora está em cima do 9 de ouros. Um despertar, e esse despertar te trazendo maior prosperidade, bem interessante, né? Fazendo você mais independente. E veja que independência
é muito diferente de codependência, né? O diabo, no seu aspecto positivo, fala de, por exemplo, relações de codependência, né? Sejam elas familiares ou no amor. Então aqui tem essa questão de descobrir ou redescobrir essa independência, né? Um despertar. Aqui para alguns isso aqui tem a ver com a vida material, literalmente falando, tá? Vocês recebendo um chamado aqui, para alguns isso é realmente uma comunicação para ir trabalhar em algum lugar, né? Coisas desse tipo. 9 de ouros com enamorados, né? Apesar de todas as possibilidades excelentes aqui na sua vida, tudo é uma questão de livre-arbítrio, das suas escolhas, né? Tem muitas pessoas que fazem leituras de tarô e não seguem. E não estou dizendo que elas têm que seguir, estou dizendo essa questão do livre-arbítrio, tá? Agora sim, tem vezes, né? Não precisa ser em leitura de tarô, a gente recebe um sinal tão forte, aquilo é tão forte que não tem como ignorar, né? E tem gente que mesmo assim prefere ignorar, né? Livre-arbítrio, tem que bancar as escolhas, né? 6 de copas veio aqui na casa 10 falando de realização. O que é que vai te trazer realização nesse ano de 2021? 6 de copas é uma carta que se conecta com a sua criança interior, que se conecta com a sua infância também, sua infância, sua adolescência. É uma carta que fala do nosso lado criança e pode falar da nossa infância, do nosso passado também, tá? Então esse resgate aqui, de alguma forma, pode te trazer realização. Para alguns isso aqui é muito literal no sentido de ter crianças, né? Se for mulher, ficar grávida, se for um homem, né? Formar uma família, ter crianças em casa, né? Pode ser também, tá? Mas de uma forma mais geral, a conexão aqui com a criança interior, a cura da criança interior, o resgate da criança, revisitar, como eu disse, ó, na carta do julgamento, revisitar lugares do passado, lugares da sua infância, da sua adolescência, pode ser interessante. A questão do passado aqui vai trazer alguma realização. Pode ser pessoas que retornam para a sua vida também, tá? E aqui não estou falando necessariamente só de vida, porque quando a gente fala de pessoa do passado que volta, todo mundo já pensa na vida amorosa, né? Pode ser, mas não é só isso. Pode ser amigos, né? Pode ser colegas de infância. Uma energia aqui de passado. E é uma energia leve, gostosa aqui, tá? Então, questões, até porque veio numa casa de realização. Então, não estou falando aqui de nada tóxico. Eu estou falando de coisas boas do passado que vêm à tona. Sejam coisas internas, né, como eu disse, da criança interior, sejam pessoas ou situações do passado que voltam, né? Mas é de uma forma muito leve, de uma forma muito gostosa, que traz, assim, um calorzinho no coração, né? 6 de copas, então cruza com o julgamento, realmente falando aqui de retorno do passado, o seu próprio renascimento, né? O seu próprio renascimento, o resgate da sua criança interior e também retorno de pessoas e situações do passado, tá muito forte aqui, tá? Então, para os aquarianos, pessoas do passado que voltam, tá realmente bem forte. E namorados, você tem sempre a questão aqui do livre-arbítrio, tá? Escolhas. Quero, não quero, mas a princípio isso aqui me parece algo positivo. Valete de Copas veio aqui na casa 11, a casa 11 é uma casa que a leitura já é anual para o ano de 2021, a casa 11 ainda projeta as coisas um pouco mais para frente, vocês vêm aqui nessa vibe, continua nessa vibe da renovação, da criança interior, de abrir o coração também, de aprender coisas novas, né? Se colocar na posição de aprendizes.
Então tá bem interessante, continua essa questão da renovação, né? A casa 11 é uma casa que fala de amizades, de grupos também, e vem esse valete de copas favorecendo bastante também essas questões, tá? Valete de copas vai cruzar com o 9 de copas, então veja que as cartas de copas nessa leitura são todas muito favoráveis. Aliás, como eu disse, não tem nenhuma carta desfavorável aqui, a não ser o diabo, no seu aspecto negativo, né? Valete de copas com 9 de copas, então a energia emocional tá bem leve, tá bem gostosa aqui. E valete de copas com 2 de ouros é aquela busca do equilíbrio e das prioridades, tá? Aqui a gente podendo falar também, ó, de mais de uma opção na sua vida, né? De pessoas, tá? Casa 12. Casa 12 fala do seu inconsciente. E é uma casa que eu considero muito importante porque o inconsciente tá aqui, né, refletida em toda a leitura, tá? E vem aqui um 7 de ouros. O 7 de ouros a gente fala que é uma carta que fala de paciência, é a espera da colheita, é uma carta que fala de análise também, onde é que vale a pena eu investir, onde é que não vale, onde é que vale a pena continuar investindo ou não. Tem um pouco a ver com esse 2 de ouros, né? O 2 de ouros também é uma carta que fala dessa questão do investimento, onde é que eu vou investir, onde é que eu vou obter retorno. E aqui no sentido amplo, isso pode ser material, mas pode ser com relação a pessoas também, né? Então tem essa questão de paciência e análise aqui internamente, né? No seu inconsciente. Inconscientemente você está muito analítico, você está aqui esperando alguma coisa. Aqui é interessante também, né? Porque vocês vieram com o 9 de ouros aqui. O 9 de ouros é o momento da colheita, né? Falando de lei da atração, né? Quando a gente quer manifestar algo, quando a gente quer colher algo, nós temos que nos alinhar com a vibração daquilo que a gente quer colher, né? E aí, no final, ó, vem essa energia da espera, né? A energia inconsciente. É inconsciente. Então, tá bem interessante aqui, né? Para aqueles que estão conectados com essas, né, leis universais, para quem se interessa por esses assuntos. A vibração de vocês tá muito positiva, desde que diabão aqui no final, né, no fundo da leitura, não podemos ignorá-lo. Aliás, podemos sim ignorá-lo, tá? Tô falando aqui especialmente no aspecto negativo. Mas aqui a vibração tá muito boa, é como se vocês realmente já estivessem se alinhando com aquilo que vocês querem colher. 7 de ouros cruza com o valete de espadas, cruza com o 8 de ouros, então mostrando a sequência aqui, né? Vocês estão fazendo a parte de vocês, é isso que eu quero dizer, né? Vocês estão aprendendo, vocês estão aperfeiçoando, vocês estão trabalhando, vocês estão se dedicando. O momento da colheita vai chegar, tá? Só ter a paciência. Vamos finalizar então, tirando a leitura ótima, né? Como eu disse, só carta positiva. Vamos tirar a mandala agora. Aquário 2021. Mandala número 15. Vou ler a mensagem. Quem quiser printar essa tela, olhar para ela de vez em quando, as mandalas emitem uma vibração que podem nos ajudar de alguma forma, tá? Vamos lá, vamos ler essa mensagem.
Já- minha mesa já tá cheia de pelos. Mandala número 15, o 15º caminho. Este caminho significa dever. Ele simboliza aquilo que é correto e necessário para que um ser se torne um eleito no coração de Deus. O 15º caminho ativa a fé e a moral, que torna a vontade humana uma sabedoria que contém amor. É possível descobrir o que é necessário para que todos sejam felizes. Neste caminho, os corações são aquecidos e tranquilizados. A busca é sincera e verdadeira. Leva ao encontro de Deus sem pressa. Ele torna vivo o projeto evolutivo. Por isso, os aprendizados e as purificações são aceitos como parte do caminho. A mandala do 15º caminho atua sobre o inconsciente, produzindo confiança no amor divino e abre-se um canal de comunicação para se ouvir a voz divina. A mandala 15 leva ao estado de consciência que permite fazer uma distinção entre o real e o imaginário. A alma já está muito limpa, mas ainda pode se envolver com estados fantasiosos da mente, o que esta mandala impede. Ela é a consciência estabilizadora. Quando você tirar a mandala 15, este é o momento para dar descanso ao corpo e recuperar a sua energia. Procure tornar a mente mais confiante e a conexão com Deus tornar-se-á fácil. Como oráculo, a mandala 15 traz as seguintes informações. Vai haver um casamento. Você terá muita ajuda espiritual. Só um parênteses, as mensagens como oráculo são muito específicas. Eu leio porque uma ou algumas podem vir a fazer sentido para vocês. Mas não quer dizer que são todas, tá? Mantenha os assuntos rotineiros, não tenha pressa, né? Paciência. Seu trabalho terá um progresso gradual e certo. Dê atenção à pele e aos olhos. Meditação para a mandala 15. Inteligência constitutiva, calor do mundo. Que possas dissolver as brumas da pureza para eu ouvir a voz sublime. A união da sabedoria e do amor me alimentam. Querubins e virtudes, vossa ajuda eu invoco. É isso, aquarianos, terminamos a leitura. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, assinem o canal e ativem o sininho para não perder as próximas notificações. Lembrem-se de assistir essa leitura outras vezes ao longo do ano, tá? Tudo de bom para vocês, um excelente 2021. Obrigada mais uma vez. Namastê.